Olá pessoal, bom dia. Hoje vamos falar sobre a relação entre o leitor e o escritor. Nós estamos na nossa aula número 6 do Ensino Fundamental de Linguagens, capítulo 7 da apostila do ensejo. Vamos primeiro começar olhando pelo lado do produtor do texto, ou seja, o escritor. Para falar ou escrever sobre algo, você precisa ter três coisas, basicamente. Você precisa ter coisas para dizer, ou uma informação, um sentimento, ou razões para dizer o porquê que aquela pessoa deveria saber do que você quer transmitir, né? E pessoas a quem dizer, ou seja, o leitor. Então você precisa saber o que você quer contar, o porquê você quer contar isso, né? E quais as pessoas que você quer informar sobre aquele determinado assunto. De acordo com a situação, você decide se vai falar ou se vai escrever. Decisões dependem de algumas coisas. Então, por exemplo, o que contar? A gente quer contar uma história muito longa, se for com muitos detalhes, às vezes não é bom a gente escolher a forma vocal, a gente falar ao invés de escrever. Ou então a gente precisa de entregar essa informação para uma pessoa muito longe. Como que a gente vai falar com ela? Lógico, hoje em dia existem os telefones, mas antigamente não. Então, o que nós precisávamos? Nós precisávamos escrever cartas. Então, transmitir essa informação através de grandes distâncias talvez não seja uma maneira muito prática pelo método da fala. Outra coisa que a gente também pode observar é que através do tempo também é mais fácil a gente utilizar da escrita do que da fala. Então, por exemplo, eu quero fazer um registro no cartório de sobre uma determinada compra minha e eu quero que esse registro possa ser consultado mais vezes por qualquer tipo de pessoa, bem mais no futuro. Então, para atravessar o tempo, às vezes a parte da escrita seja mais interessante, né? Já a fala, a gente pode, por exemplo, a gente quer algo imediato ali, a gente não tem tempo para escrever para a pessoa, ou então é um texto curto, uma informação, por exemplo, você para uma pessoa na rua e pergunta que horas são. É uma frase ali curta que a pessoa pode te responder de forma imediata, não precisa ter registros, a pessoa não está longe de você, né? Então a fala ali seria mais adequado. E por que, por que quer contar o que aconteceu? É, a gente quer passar aquela informação para outra pessoa por qual motivo? É um motivo de que tem que deixar um registro? É um motivo que a gente tem que informar ela, dar uma orientação ali imediata? Então, para que a gente quer transmitir aquela informação? E para quem pretende contar? Então, a gente pretende gerar aquele tipo de informação, por exemplo, eu quero fazer um artigo científico. Eu não vou falar o meu artigo científico, eu vou escrevê-lo. E para quem que eu quero contar essas informações? Eu quero contar para todas as pessoas que se interessam por aquele ramo científico. O que está em jogo quando falamos e escrevemos? Falamos e escrevemos sobre as coisas que estão no mundo, sobre os fatos que presenciamos ou sobre coisas que vivemos, pensamos, queremos, desejamos. Falar e escrever é uma forma de transformar o que vivemos, de tornar importante as coisas que fazemos, de dialogar com outras pessoas, de comunicar o que pensamos, sentimos e queremos. Então, a, o que ele quer dizer? Que escrever
ele transforma não só a nossa visão sobre o fato, como a gente pode também acrescentar para outras pessoas. Falamos e escrevemos porque temos alguma coisa a dizer para alguém a respeito de alguma coisa, que foram os 3 tópicos que a gente abordou no slide passado. E escolhemos as palavras e maneiras de dizer de acordo com a nossa intenção em relação ao assunto e à pessoa com quem falamos ou para quem escrevemos. Ou seja, como vimos na nossa aula número 5, aula passada, o gênero textual, o nosso público-alvo, os nossos métodos de suporte, todos eles convergem para a melhor compreensão de quem a gente quer que leia ou escute as nossas informações, os nossos textos, o nosso leitor. Quando falamos ou escrevemos, somos locutores ou autores. A pessoa com quem falamos ou para quem escrevemos são nossos interlocutores ou leitores. Olhando agora pelo lado de um leitor, vamos ver como ele interage nessa atividade. Quem é o autor e de que lugar ele fala? O autor escreve a respeito de assuntos que viveu, sobre a sua vida, sobre o que ele conhece, sobre coisas que ele viu. Ou seja, conhecer o autor e qual é o lugar que ele está falando, para quem ele deseja transmitir, é muito importante para a compreensão do texto. Lembre-se disso. A gente fala ou escreve a respeito de algo que sabe ou quer entender melhor, mesmo quando é ficção, imaginação ou recriação. Então, quando a gente cria alguma coisa, a gente nada mais está fazendo do que adaptando coisas que nós já vimos, modificando elas e recriando elas para fazer uma nova obra, certo? E sobre o que fala o autor? Qual o assunto? Conhecer o assunto e compreender o porquê dele ser importante, ou porquê as informações dele importantes, ou o que ele quer dizer, o que ele quer nos passar, se ele quer passar informações, se ele quer passar sentimentos, se ele quer fazer uma abordagem subjetiva sobre o assunto ou uma abordagem objetiva, que é o que a gente viu nas aulas passadas. Então, compreender o que o autor quer dizer para a gente e qual o assunto daquele texto é essencial para a gente entender todos os aspectos, entender realmente o que está escrito ali. Então, o que vemos aqui? A gente viu que existem os 2 lados, onde um é o lado que comunica, o escritor ou o locutor. Escritor é quando ele escreve um texto, e locutor é quando ele fala as informações. E do outro lado temos o receptor, que é a pessoa que é um interlocutor ou o leitor. Interlocutor é quando ele escuta o locutor falando, ou o leitor é quando ele lê o texto. Com base nisso, a gente pode observar que, mesmo com lados opostos, um é literalmente dependente do outro, certo? Então, para a gente escrever, temos sempre que pensar no nosso público e quem vai ler aquilo ou ouvir, e o contrário também se aplica para quem está lendo ou ouvindo algo, saber os contextos do autor. Então, até a próxima aula. Muito obrigado.